Galadriel, Galadriel, Galadriel. Dizem que Lord of the Rings, com seus filmes no cinema, lembra os filmes de Star Wars. A comparação parece que é essa. Começaram com uma trilogia que se tornou clássica e, no momento de inspiração, conseguiram atingir o público. Essa trilogia apresentava o que esperamos dessas histórias, como o heroísmo clássico, onde os heróis são apenas heróis, e mais nada. Depois dessa trilogia, veio uma segunda, formada apenas por prequels. Foi feita pelas mesmas pessoas, décadas depois, talvez sem tanto empenho e sem tanta vontade, quanto a primeira trilogia. E não conseguiram acertar na mosca nessa segunda tentativa. E assim como Star Wars tentou uma terceira vez, só que agora com filmes carregados de feminismo, identidade política e identidade de gênero, e é claro, fracassaram de todo jeito possível, Lord of the Rings se prepara para voltar mais uma vez. E lá vem mais um desastre. Infelizmente, vimos o surgimento da tranqueira entre as tranqueiras, conhecida como Rings of Power, Os Anéis do Poder, aquela série da Amazon. Nenhuma criatividade, nenhum valor artístico, nenhum mérito. Apenas arrogância e vaidade, mais feminismo, mais identidade política e mais identidade de gênero. Nem o Beautiful People conseguiu assistir àquela porcaria. Fizeram uma segunda temporada ainda pior e eu espero que eles tenham desistido dessa tranqueira. E nesse meio tempo, a Warner parece que tentava manter os seus direitos sobre a obra do Tolkien. Pelo menos é a minha impressão. Para isso fizeram uma série em animação chamada War of Helheim. Acho que ninguém assistiu isso aqui. E tiveram péssimos resultados, como já era de se esperar. Segundo uma rápida pesquisa e uma olhadela no YouTube, a série é algo como a trajetória de um lendário guerreiro e a sua luta no abismo de Helm. Mas, claro que não é tão simples assim. Estamos falando de produções modernosas. Então, a série, na verdade, é sobre a filha dele, chamada Hera, uma personagem que mal deve ter sido citada nos apêndices do livro. Se é que foi citada. Claro, durante a série ela se transforma naquela feminista invencível e inabalável que estamos acostumados a ver. Portanto, ela derrota todos e vence todos, sem nem mesmo piscar. Onde eu já vi isso antes? Acho que em qualquer produção atual modernosa. Umas 1000 vezes, no mínimo. Nessas últimas semanas, eu vi no site Bound into Comics que o Peter Jackson, o diretor da trilogia original e da trilogia de O Hobbit, anunciou um novo filme chamado The Hunt for Gollum, algo como A Caçada por Gollum. É mais uma prequel mostrando Aragorn caçando Gollum em algum momento depois do Bilbo ter roubado o anel dele. Segundo o site, essa caçada existe em algum ponto dos livros, mas é algo como poucos parágrafos. Eu li os livros já faz um bom tempo, então não me lembro direito desse trecho. Mas por que eles vão fazer esse filme? Eu não faço a menor ideia, mas o Andy Serkis, que interpretou o Gollum da trilogia original, vai ser o diretor. Mas como diretor, ele não teve mesmo nenhum grande sucesso. Mas O Senhor dos Anéis é uma história que trata sobre heroísmo, sobre honra e sobre tradição. Como eles vão levar tudo isso que é proibido nos dias de hoje para um filme? Mas as coisas pioraram de vez quando foi anunciado quem vai ser o roteirista desse futuro filme. E é esse cara aí, um apresentador de talk shows na TV americana, um tal de Steve Colbert. Nunca vi nada dele, nem sei quem é, mas nem preciso. Basta olhar, tá na cara. Não passa de mais um menine e mais um anti-Trump. Por que trouxeram um sem-graça esquerdofrênico desses para escrever um filme do Senhor dos Anéis? Será que só eu que enxergo que é incompatível um esquerdopata tratando de uma história que eleva a cultura ocidental, com heróis, tradições, honra, defesa de valores e tudo aquilo que é certo? Assim como Rings of Power, isso aqui se trata de mais desrespeito com o Tolkien e com a obra e o legado dele. Esquerdopatas não vão conseguir entender a obra de Tolkien, muito menos adaptá-la honestamente. É uma história anti-autoritarismo que eleva a cultura ocidental, eleva a amizade e a colaboração entre diferentes povos, traz o heroísmo masculino, o protagonismo masculino. Para completar, a moral não tem nada de relativa por aqui. Então, heróis são heróis e vilões são vilões. E é só desse jeito. Isso é impossível de ser compreendido por eles.
E tem uma diferença entre conhecer a obra de Tolkien e entender a obra de Tolkien. Esse tal de Steve Colbert deve conhecer essa obra. Pode ter lido 1000 vezes os livros do Tolkien, mas, por definição, ele não entende nada de Tolkien, apenas não faz parte da natureza desse tipo de gente. Então, tudo indica que teremos muitas mensagens feministas, muita ideologia de gênero e muita identidade política. Dessa vez, eles não vão ter o menor sentido de honestidade como tiveram na trilogia original, e vão perverter, do começo ao fim, a história que Tolkien escreveu. Afinal, como bem sabemos, honestidade não é o forte desse tipo de gente. Pelo que eu entendi, esse cara é daqueles extremistas radicais, além de ser anti-Trump. Então, já posso imaginar a alegoria do Trump como Sauron ou qualquer coisa parecida. Mas é isso aqui que está na internet. O filme se chama Lord of the Rings, Shadows of the Past, O Senhor dos Anéis, Sombras do Passado. A história se passa 14 anos depois do Frodo, Sam, Merry e Pippin passarem por sua aventura. Enquanto isso, Eleanor, a filha do Sam, encontrou um segredo e está determinada a descobrir por que a Guerra do Anel estava próxima de ser perdida, mesmo antes de iniciar. Depois de ler isso, fica fácil de imaginar quem vai ser a protagonista. Vai ser essa tal de Eleanor. E assim, para esse filme ser mais uma tranqueira feminista, para mim, não falta mais nada. E vai ser o velho roteiro feminista de sempre. Os personagens antigos aparecem em versões mais molengas e eles vão ganhar uma verdadeira lição da empoderade do momento. Além disso, vão descobrir que seus feitos do passado nem foram tão heróicos assim. Onde eu já vi isso antes? Protagonismo feminino que se origina da substituição do herói masculino por uma feminista muito dinâmica, além do que chamam de diversidade. E o circo toma conta da obra do Tolkien. Assim, os personagens e heróis masculinos são rebaixados e são esquecidos. A sua importância é diminuída. Quanto ao Aragorn, eu duvido e pago para ver, mas ele não se escapa dessa vez. E o Aragorn vai passar pela tradicional mudança racial. Isso no mínimo. Talvez venha mais coisas aí pela frente. Isso tudo lembra não só Star Wars, como também lembra as produções atuais da DC, da Marvel e praticamente toda a grande franquia da história do cinema, sendo reimaginada para os dias de hoje. Protagonismo feminino, onde antes eram os heróis masculinos, mudanças raciais, mudanças de gênero e todo tipo de sinalização de virtude. Nunca vão parar de destruir as boas, criativas, inspiradoras e honestas histórias que representam a cultura ocidental. Isso nunca vai acabar. Eu gostaria que esses esquerdofrênicos que tomaram conta de todo o entretenimento me provassem o contrário, escrevendo boas adaptações que se limitassem a seguir fielmente o material original. Então era isso. O que acha que vai acontecer com O Senhor dos Anéis nesse filme? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo. Galadriel.